Muitas pessoas têm interesse em aprender economia, mas confundem muito com finanças, investimentos. Eu não entendo nada de economia e confunde isso com eu não consigo melhorar minhas finanças pessoais. Só que a economia vai muito além disso, né, gente? Economia é isso também, mas não somente isso. Embora fortemente relacionados, e as finanças fazem sim parte de uma área de estudo da economia, a economia em si tem vários ramos e ela se propõe a estudar muito mais coisas do que simplesmente as finanças, como muita gente tenta te mostrar e te convencer disso. Mas aqui nesse vídeo você vai tirar essa dúvida de uma vez por todas. O que de fato é economia? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a esse canal. Eu me chamo Maurílio, sou economista, tenho mais de 10 anos de experiência no mercado financeiro. Atualmente eu atuo como economista no setor público e eu criei esse canal para popularizar e divulgar a ciência econômica. E minha missão é fazer você entender os fenômenos que acontecem no dia a dia de uma forma mais simples possível, sem muito blá blá blá. Bom, primeiramente, é importante citar que a economia ela é dividida em vários campos de estudo. Os principais campos, e comumente citados, são os campos da microeconomia e da macroeconomia. Enquanto a macroeconomia está interessada a estudar os agregados macroeconômicos, então temas como inflação, desemprego, taxa de juros, taxa de câmbio, crescimento da produção, PIB, essas coisas, a microeconomia já é a área que vai estudar o comportamento dos agentes econômicos individualmente e em conjunto, interagindo em mercado. Por exemplo, as famílias, os consumidores, as empresas, os mercados de um determinado produto. Então, a micro estuda como se fosse as árvores e a macroeconomia estuda a floresta como um todo. Esses são os dois grandes ramos, mas não são os únicos. Também tem áreas da economia que são muito mais focadas em análises quantitativas, que é o caso da econometria, que também não é dissociada, né? Nenhuma área da economia está dissociada a elas, mas são grandes focos de estudo. Tem a economia brasileira, história econômica, história do pensamento econômico, finanças, como a gente já falou no começo do vídeo, economia do setor público e por aí vai. É muita coisa. Basicamente, quando você estuda economia, você pode estudar quase tudo o que acontece na sociedade. Mas uma coisa é certa e tem em comum em todos esses grandes ramos. E no começo pode até ser um pouco contraintuitivo, mas é a melhor forma de você começar a entender a ciência econômica. A economia não é sobre dinheiro, ela é sobre pessoas. Ela é uma ciência social aplicada, que apesar de sim utilizar matemática e métodos quantitativos, estatísticos para determinar algumas relações entre variáveis e fazer determinadas previsões dessas mesmas variáveis, o seu objeto de estudo de fato está na sociedade, é onde acontecem as relações entre as pessoas. São as variáveis que são influenciadas e influenciam as decisões humanas, de fato. A economia, portanto, vai estudar o homem atuando no coletivo, ou seja, o dinheiro ou a moeda, ela é um fator extremamente importante quando você vai analisar a economia hoje, a economia contemporânea e até um tempo atrás. Mas também é possível você estudar economia quando você está estudando um tempo da humanidade onde a moeda nem sequer existia, desde as formações das sociedades e daquelas relações de produção e comércio mais primitivas. Você também está estudando economia, portanto, é muito mais sobre o desenvolvimento da espécie humana no planeta, utilizando esses recursos para suprir as suas necessidades, realizando trocas, comércios e outros tipos de atividade em comunidade, desde os primórdios até os dias de hoje, que vai continuar por muito tempo. E aqui eu já dei uma dica, vai a definição então. A economia é o estudo de como a sociedade aloca os seus recursos escassos em fins e necessidades ilimitadas. Ou seja, como que a gente administra os nossos recursos como espécie humana em qualquer sociedade que seja. Em uma definição um pouco mais técnica, a análise econômica, então, ela se trata da produção, da distribuição e do consumo de bens e serviços. E aqui vai um adendo muito importante. A gente tem que tomar cuidado a limitar que é economia a simples noção de troca. A troca, ela compõe uma das fases do ciclo do que a economia estuda. É muito comum determinadas linhas do pensamento misturarem conceitos de economia com capitalismo, com comércio. Esses três conceitos, eles estão relacionados, um está dentro do outro, mas não são sinônimos, certo? Isso limita muito a visão do que é economia
e acaba, portanto, colocando uma lente que não vai fazer com que vocês consigam enxergar de forma clara as coisas que acontecem no mundo e pode induzir ao erro. É muito mais importante e interessante a gente tentar olhar a economia sob uma forma de tentar entender as relações de produção, de trabalho, de distribuição e, claro, também as trocas, o comércio de bens e serviços. Mas esse é o final, é a pontinha, né? Pressupondo que tudo que será trocado e comercializado teve milhares, uma cadeia de decisões, uma cadeia inteira de produção para ser analisada, que é influenciado por diversos outros fatores, não simplesmente pela troca. Portanto, é muito mais interessante a gente conseguir entender a economia sobre a ótica de recursos, seja recursos da natureza, recursos de maquinário, pessoas, todo tipo de recurso, eles são escassos, eles não são infinitos. E a gente tem que administrar esses recursos de forma a atender às necessidades humanas. E existe uma coisa que a gente chama de problema econômico fundamental. Qual que seria esse problema econômico fundamental? Seria a escassez, principalmente de recursos físicos. Mas aqui também a gente pode entender a escassez como energia, máquinas, recursos naturais, ferramentas, meios de comunicação, prédios, instalações, o trabalho humano, principalmente o trabalho humano qualificado. Tudo isso a gente entende como o problema fundamental da economia. Ele é o que vai determinar, de fato, essas decisões econômicas que os seres humanos têm que tomar de forma a administrar todos esses recursos escassos para garantir uma determinada estratégia ou objetivo, seja ele individual como coletivo. Desde que você estuda a primeira formação das sociedades humanas, primeiras cidades-estado, primeiras formas mais primitivas de produção, agricultura, comércio, sempre o ser humano teve que lidar com essa escassez e criar formas inteligentes de administrar esses recursos para que as suas necessidades sejam supridas. Só que a necessidade de um ser humano primitivo não é a mesma necessidade de um ser humano hoje. Então, esses recursos escassos vão desenvolvendo formas mais sofisticadas de serem aproveitados, porque as nossas necessidades humanas são simplesmente infinitas, são ilimitadas. Não tem fim para as necessidades humanas. A gente todo dia vai acordar pensando em comer, tomar banho, vamos gastar vários recursos para poder simplesmente sobreviver. Imagine esses recursos que são usados de forma, entre aspas, supérfluas. Ou seja, coisas que a gente consome e deseja que não necessariamente estão ligados à nossa própria reprodução como espécie. Mas o ser humano tem essa característica. A gente vai desenvolvendo coisas e novos desejos conforme o tempo passa, a nossa tecnologia evolui, partidos muitas vezes da própria curiosidade humana. Fechando esse parêntese, existem também algumas perguntas básicas que norteiam o estudo da economia. E eu garanto para você, se você estiver analisando todos os fenômenos econômicos e fizer essas perguntas, tiver como plano de fundo essas perguntinhas, vai te ajudar muito mais a compreender de fato do que se trata a economia. O que produzir, para quem produzir, o quanto produzir, como produzir e quando produzir. Além disso, a que preço? Veja que essas perguntas elas estão diretamente relacionadas ao problema econômico fundamental que a gente falou da escassez. É a partir daí que são determinadas e desenvolvidas várias teorias econômicas para explicar os fenômenos que estão envolvidos, direta ou indiretamente, conscientemente ou não, a essas questões que eu acabei de mencionar como as premissas mais básicas da ciência econômica. Essas teorias econômicas elas servem como leis, e cada teoria econômica ela está sim sendo afetada por um viés ideológico ou outro, porque é uma forma de enxergar o mundo. E a partir dessa forma de enxergar o mundo que criam-se determinadas premissas. E essas premissas, por sua vez, vão influenciar a forma com que você interpreta novos fenômenos. Isso aqui é uma coisa muito importante de entender. Desde o começo eu estou falando que a ciência econômica é uma ciência social. Por ser uma ciência social, não é uma ciência exata, apesar de sim utilizar de métodos matemáticos e numéricos para condensar e explicar melhor determinados fenômenos e até para criar uma forma mais consistente para as análises econômicas, sempre pense que uma teoria econômica está sendo um ser humano que está criando por trás, influenciado por diversos fatores. Dependendo da sociedade em qual você nasceu, o país e a época, você vai ter determinadas limitações de teoria, de observação de fenômenos. Se você parar para perceber, todo ano acontecem coisas na economia, seja nacional ou mundial, que de certa forma não foram necessariamente previstas pelos modelos mais ortodoxos da economia, apesar de muitos deles serem muito úteis para interpretar boa parte desses fenômenos. Então, não é sobre ignorar os números, ignorar o dinheiro, ignorar as finanças, ignorar as trocas, os comércios. Muito menos os experimentos empíricos e estatísticos
Inclusive nós, economistas, gostamos muito, a gente precisa desse ferramental. Mas é preciso também uma compreensão teórica e mais complexa, seja uma visão histórica, como teorias até mesmo sociológicas, antropológicas, que a economia pode beber da fonte de forma multidisciplinar para explicar esses mesmos fenômenos. Inclusive, é a partir dessas teorias econômicas, do arcabouço teórico robusto, que a gente interpreta os dados que são modelados por meio de estatística, evitando assim erros bobos e infantis e confusões de como essas variáveis de fato funcionam na economia. Uma coisa muito importante também de mencionar é que a economia, ou o entendimento dela, foi evoluindo ao longo do tempo. Você pode imaginar que em uma sociedade antiga, as pessoas, os chamados economistas, que não necessariamente tinham esse nome na época também, pessoas que se dedicavam a estudar essas relações todas que eu comentei ao vídeo inteiro, eles tinham determinadas limitações. E conforme a ciência vai evoluindo, ela acompanha também o seu próprio tempo. Então existem o que a gente chama das escolas dentro da economia. E elas podem ter em parte uma disputa entre uma e outra, como também podem se aproveitar de descobertas que foram feitas anteriormente. Como qualquer ciência, a gente está sempre sob os ombros dos gigantes. As discussões que a gente tem em economia hoje levam todas em consideração as descobertas que foram feitas anteriormente. E a depender da escola em que você mais se identifica, vão ter determinadas descobertas que você vai entender como importantes e verdadeiras, e outras que você vai querer contestar. Então eu entendo a economia como uma coisa muito mais dinâmica e fluida, e até hoje, e sempre vai estar em disputa, não apenas ideológica, mas principalmente teórica. A todo momento está sendo desenvolvido papers, estudos, artigos, para evoluir o conhecimento que foi consolidado até aqui, mas que a todo tempo está evoluindo. A gente costuma dizer que a economia ela é uma ciência que não tem um laboratório, para fazer testes. O laboratório é a própria sociedade e o tempo todo está sendo posto à prova. Coisas malucas e imprevisíveis estão acontecendo por meio da ação humana. Então, mesmo que a gente já tenha descoberto várias coisas a partir dos fenômenos passados, o tempo inteiro a gente está tendo que identificar e ajustar a trajetória dessa ciência. É assim que funciona a ciência e é por isso que eu considero a economia uma área de estudo muitíssimo interessante. Ela pode ser complexa, mas ao mesmo tempo ela é feita para fazer sentido, porque a gente está falando basicamente de nós mesmos por meio dela, de nós humanos, de nós sociedades, nações e, em última instância, planeta. Em breve, talvez a galáxia, não sei. Agora, claro, como a gente está sempre buscando como humanidade uma melhor forma de alocar os nossos recursos escassos nas nossas necessidades, a própria organização da economia foi mudando ao longo do tempo. Nós tivemos diversos sistemas econômicos, trocas que eram feitas por escambo, não tinha moeda. Nós tivemos o feudalismo, nós tivemos o período ali da Revolução Industrial, tivemos o surgimento do capitalismo, tivemos o surgimento de blocos socialistas pelo mundo, tivemos essa disputa, temos hoje modelos híbridos, como é o caso da China, modelos pelo mundo com mais ou menos intervenção estatal. Tá, e como eu considero ou posso avaliar uma teoria econômica como boa ou robusta? Primeira coisa, ela tem que ser fundamentada em dados reais. Não da cabeça das pessoas, não a partir de suposições. Como a gente não tem laboratório, as observações são feitas a partir dos acontecimentos da própria história humana, do que acontece. A segunda coisa é validação acadêmica internacional, ou seja, publicações, que vão ser revisadas por pares, que teve orientação, que tem método científico, que vai acrescentando para o arcabouço daquela própria teoria. A terceira coisa são casos práticos de sucesso. E aqui é o ponto um pouco mais polêmico, porque em economia a gente tem uma certa dificuldade metodológica, que é de isolar os efeitos das variáveis. Por quê? Porque tudo meio que ocorre ao mesmo tempo. Quando a gente estuda a teoria, a gente tende a estudar essas variáveis isoladas, ou de certa forma, uma estática comparativa, que a gente chama. A gente deixa todo o resto parado e tenta isolar o efeito de uma variável sobre outra. Quando a gente fala na vida real, isso pode estar sujeito a diversos vieses. Então é por isso que a validação acadêmica, as publicações diminuem as chances de erro, não eliminam, mas diminuem. E o quarto pode ser dito como uma capacidade de previsão minimamente verificável. Ou seja, não adianta eu ficar jogando aqui teorias e se isso acontecer, tal coisa vai acontecer. Mas é verificável essa causa e efeito? Eu consigo mensurar por meio dos dados? Ou eu estou só falando da boca para fora? É uma opinião ou é de fato uma análise, um estudo, Bom, a gente falou muito aqui sobre o que é economia. Eu poderia ter passado o vídeo inteiro falando sobre como funciona. Porém, o como funciona a economia depende. Se eu for analisar a economia hoje, como funciona a economia hoje, não a ciência econômica, mas a economia que a gente vê, eu teria uma explicação.
Se eu for falar como que funciona a economia século passado, tinha uma outra explicação. Se eu for falar sobre há muito e muito tempo, eu for voltando no tempo, vai ter uma outra explicação, uma outra resposta. Então, depende. A economia, como ela funciona, não é uma coisa imutável. Hoje, vivemos em um ambiente globalizado, com a relativa mobilidade entre os capitais entre os países. Nós temos mercados complexos, um sistema financeiro totalmente interligado, temos o advento da própria internet influenciando completamente nessa economia. Então, eu achava muito mais importante responder com esse vídeo a pergunta de o que é economia do que necessariamente como funciona a economia. Só que essa resposta eu também vou dar, mas em outro vídeo, considerando que é importante ter esse entendimento de qual que é o ponto de partida para a gente olhar para a economia de hoje, para além de entender como que ela funciona, como que as coisas estão conectadas hoje, como elas influenciam no teu dia, saber de que ponto a gente está partindo para fazer essa análise. Mas e aí, será que eu consegui facilitar ou dificultar o entendimento sobre o que é economia e o que é o estudo dessa ciência tão interessante e tão importante para a vida humana? Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like, se inscreve, com perguntas ou observações sobre o que a gente está comentando aqui, ou sugestões para próximos vídeos. Como esse canal é muito novo, eu preciso muito dessa ajuda para que a gente consiga crescer, chegar em mais gente e para também ficar mais animado para fazer mais vídeos, né? Espero que vocês tenham gostado de coração. Até a próxima e valeu!